Querido Padre Marcelo, querido Padre Lício, que alegria poder estar aqui nesta tarde, louvando e agradecendo o Espírito Santo que está entre nós, fortalece o que é fraco. O Espírito Santo vem justamente fortalecer a nossa fraqueza, como escutamos no Evangelho. Os apóstolos, depois de ter traído Jesus, porque fugiram todos, além de São João, que estava aos pés da cruz com Nossa Senhora, os outros fugiram todos, se mandaram e estavam com medo. Quem está com medo? Quem se sente ameaçado. De fato, a ameaça que estava contagiando os apóstolos daquele dia, primeiro da semana, quer dizer, o dia da ressurreição. Ao anoitecer, já tinha terminado tudo, já tinha encontrado as mulheres que foram no sepulcro, já voltaram as mulheres. São Pedro e São João também correram no sepulcro, viram que não tinha mais o corpo de Jesus, mas as mulheres disseram que apareceu um anjo. Nada valeu, nada serviu para aqueles apóstolos que seguiram Jesus ao longo de 3 anos. Quantas vezes devem ter visto, sentido, acolhido no próprio coração o Espírito Santo? Eles já tinham visto o Espírito quando ele desceu na hora do batismo, ele apareceu como uma pomba. Lá também no Monte Tabor, o Pai falou. Então, quantas manifestações do Espírito Santo já puderam assistir e ainda não acreditavam, ainda estavam com medo. Por isso que Jesus aparece. Olha, Espírito Santo fortalece o que é fraco. O Espírito Santo veio justamente naquela hora em que os apóstolos estavam fraquejando na fé. Na fé. Neste momento em que eles estavam com medo pelas ameaças, naquele momento em que estavam confusos, porque não sabiam mais o que fazer, não estava mais o mestre se foi. E agora? Quem vai continuar a obra de Jesus? Justamente Jesus tinha falado em outros contextos que encontramos no Evangelho de João e outros evangelhos, outros evangelistas. Jesus tinha falado: não vos deixarei órfãos, enviarei o defensor, enviarei o consolador, enviarei o advogado do Pai. Ele continuará a obra que eu já iniciei aqui nesta terra. De fato, se nós olharmos o Espírito Santo, ele deu a origem à igreja. É graças ao Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, e os apóstolos que escutaram aquelas palavras de Jesus: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Como o Padre me enviou, isto é, ele foi o primeiro missionário do Pai. Ele foi o primeiro que deixou a casa paterna, a Trindade Divina, para poder se encarnar aqui na terra. E agora, como ele foi enviado, também está enviando todos nós. E naquela primeira igreja, gostaria de sublinhar isso, não está nas leituras de hoje, mas está nos Atos dos Apóstolos. Maria estava presente. Maria estava no cenáculo. Maria estava com os apóstolos. Quer dizer, Maria é a esposa do Espírito Santo. É a primeira
a primeira que recebeu a sombra do Espírito e concebeu Jesus, graças ao Espírito Santo. Na nossa sociedade odierna, hoje, e também na igreja, eu lembro quando estudava no seminário teologia, se dizia que hoje o Espírito Santo é o grande desconhecido. Parece que nós esquecemos desta presença. Muitas vezes, e graças a Deus, nós invocamos os santos, invocamos aqueles santos que já conhecemos, que fazem parte da nossa devoção, da nossa tradição, mas esquecemos de invocar o poderoso. O Espírito Santo é o dom de Deus. O Espírito Santo é Deus que continua aqui na terra a ação de Jesus, a missão de Jesus. Eu vou dizer para vocês, porque muitas vezes a gente não percebe, durante a missa acontece tanta coisa que a gente não percebe, só fica ali escutando, cantando e tal, mas nem se toca em saber o que está acontecendo naquele momento da missa. Quando o padre ou ministro ordenado, como neste caso o bispo, quando o padre ou o bispo impõe as mãos sobre o pão e o vinho, naquele momento está acontecendo uma efusão. Naquele momento, o padre, o bispo estão invocando o Espírito Santo, que tem o poder, olha só, o poder de transformar algo que é uma matéria morta, como pode ser um pedaço de pão e umas gotinhas de vinho, no corpo e sangue de Cristo. Olha o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não teríamos Jesus aqui na terra, não teríamos. O Espírito Santo opera maravilhas, milagres que a gente nem se dá conta. E esta é a maior transformação que acontece, o maior milagre, dizia São João Paulo II, o maior milagre no mundo é a Eucaristia, é a missa, porque justamente lá o Espírito Santo se revela como aquele que realmente dá vida às coisas mortas, dá vida. Quando nós estamos em certos momentos difíceis da nossa vida, invoquemos o Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e acabamos de cantar um salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. O Espírito Santo vem justamente para renovar, para dar vida. No profeta Ezequiel temos uma passagem muito bonita, onde o profeta viu, através da visão que ele teve, um monte de ossos, ossos ressequidos. E Deus falou para o profeta: sopra sobre estes ossos. Eu enviarei o meu Espírito para que estes ossos possam voltar a viver. Olha o que faz o Espírito. Estamos no Antigo Testamento. E o profeta soprou, e aconteceu uma nova vida. Os ossos começaram a ter carne, a carne começou a se formar, a formar pessoas, e começaram a se transformar. Daquilo que era um cemitério, se tornou um povo com vida. É a vida do Espírito, é a vida do Espírito Santo que nos transforma, que faz nova todas as coisas. Este é o Espírito. Mas permita-me
Neste ano vocacional não poderia não falar disso. E graças a Deus que tem aqui os servidores do altar da paróquia Nosso Senhor dos Migrantes que me escutam, mas quem sabe quantos jovens também. A alegria este ano de poder ter imposto as nossas mãos, as mãos dos bispos, sobre o nosso novo bispo auxiliar, Dom Marcelo. A gente viu a força da igreja. Estávamos 22 bispos reunidos, e todos impondo as mãos sobre o nosso irmão, que foi chamado ao episcopado. Que momento forte, todo mundo, toda a diocese comentou este momento, porque foi um momento muito alto de espiritualidade. A gente sentiu a igreja, como pode um homem fraco, como pode um homem frágil se tornar diácono, se tornar padre, se tornar bispo. E nas 3 ordenações há sempre a imposição das mãos. Isto é o Espírito que continua a sua igreja. É no Espírito Santo que a igreja tem a sua continuidade. E se Deus pode fazer isso, uma pessoa qualquer, uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa pecadora, como todos nós, padres e bispos somos, e até o Papa já se declarou pecador. Se Deus pode fazer isso, é graças ao Espírito Santo. Ele que sopra sobre nós, Ele que sopra sobre a igreja, Ele que sopra sobre cada um de nós, para que nos tornemos como os apóstolos, enviados. Quem foi batizado, quem foi crismado, quem recebeu a ordenação de bispo, de diácono, de padre, deve ter muito bem claro isso. Nós fomos ordenados, nós fomos batizados, nós fomos crismados para sermos enviados. Uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, que está trancada dentro da sua casa, não é missionária, não está respondendo ao chamado de Deus na sua igreja. Está trancando no cofre o seu Espírito Santo que lhe foi dado. Quantos crismandos nós crismamos ao longo de um ano? Quantos jovens? E quantos jovens ficam na igreja? Quantos jovens permanecem na igreja? Talvez mais daquilo que a gente possa pensar, mas o Espírito Santo não vem para ser trancado ou fechado numa gaveta ou num cofre, vem para enviar. Então, se nós nos sentimos enviados hoje, durante esta missa do Pentecostes, vamos dizer amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.